Capítulo 594, Retorno com um sacrifício de sangue para esta lança. Tradução, Cyber Revisão, 0. A barreira de luz da formação de matriz dentro da área de prática especial estava lá apenas para enganar os olhos e ouvidos dos outros. No dia de hoje, um velho diabrete realmente estava dentro da barreira de luz. Ele era o mestre da matriz que o Lorde Superior Ian havia convidado pessoalmente. Suge estava familiarizado com antigas formações de matriz. Essa grande matriz de bloqueio espacial foi naturalmente feita por ele mesmo. A grande formação da matriz de bloqueio espacial só poderia durar 4 meses. Mas apenas no caso para se preparar para todas as possibilidades, o Lorde Superior Ian convidou Suge a vir e reforçar a formação da matriz antes que ela atingisse seu limite. Para primeiro estabelecer e depois para reforçar, o Lorde Superior Ian deu ao Suge 6.000 cristais de sangue demoníaco de grau alto. Estes eram 6 baús grandes cheios de cristais, absolutamente era uma grande riqueza. Pensando nisso, Suge ficou animado. Um mestre de matriz era uma carreira lucrativa, mas ao mesmo tempo também era uma carreira em que se queimava dinheiro. Todos aqueles preciosos discos de matriz, bandeiras de matriz, materiais, antigas formações de matriz, qual deles não era vendido apenas a preços astronômicos? Porque Suge foi ferido durante sua juventude, seu cultivo não era muito alto. Esta também foi a razão pela qual não era fácil para ele ganhar cristais de sangue demoníaco. Com essa riqueza, ele tinha o suficiente para ficar bem suprido e feliz por um longo período de tempo. Enquanto Suge pensava nisso, ele riu, seu rosto enrugado se apertando como uma pilha de porcos pretos. Suas ações se tornaram mais e mais animadas. Símbolos de matriz voaram das mãos de Suge como folhas douradas, flutuando no ar. Lorde Superior Ian está realmente levando este garoto Lin Ming a sério. Ele não está relaxado sendo que a minha formação matriz já dura 4 meses, mas ainda quer que ela dure 8 meses. Embora o Lorde Superior Ian não tenha claramente declarado a razão pela qual ele queria esta grande formação de matriz de bloqueio espacial aqui, Suge não era um idiota nem era surdo. Ele naturalmente ouviu os artistas marciais do terceiro andar falando sobre Lin Ming, e ele foi capaz de entender instantaneamente a situação. A razão pela qual o Lorde Superior Ian pediu a ele que viesse e montasse esta matriz foi para selar Lin Ming dentro da gaiola real. Este foi um ato verdadeiramente incrível e sério. Um Lorde Superior havia pessoalmente transmitido essa ordem e também usado esse método indireto para realizá-la. Obviamente, este Lin Ming não era nada comum. Assim que isso chamou a atenção de Suge, ele descobriu que Lin Ming era na verdade um Asura titulado. Este era apenas o 4º Asura titulado em 10.000 anos. Esta era realmente uma existência lendária. Garoto, não me culpe. As minhas formações de matrizes baseiam-se em princípios antigos. Para você morrer sob elas e também ter o Lorde Superior Ian se importando tanto com você que ele até está disposto a se separar de 6.000 cristais de sangue demoníaco de grau alto, isso deve ser suficiente para você morrer em paz. Tudo o que posso fazer é deixar o caixão mais refinado. Suge lambeu os lábios. Em sua vida, ele tinha sido capaz de usar suas formações de matriz para matar um Asura titulado, uma pessoa que no futuro se tornaria um imperador humano superior, um orgulhoso filho do céu entre sua geração. Só de pensar nisso encheu Suge com um sentimento de realização. Talvez ele possa ser registrado na história dos mestres de matrizes diabretes. Por causa de ferimentos, ele não foi capaz de romper para reinos de artes marciais mais elevados. Mas, se ele ainda pudesse deixar para trás uma reputação tão infame com seu Dao de matrizes, então isso era o suficiente para ele se orgulhar. Cheio de satisfação, ele começou a desenhar o próximo símbolo dourado. Quando ele estava prestes a completar o símbolo da matriz, a formação de matriz de repente tremeu. Isto foi seguido pelo súbito e inexplicável colapso de um símbolo da matriz.
Peng. Milímetro. Suje ficou surpreso. Se esse símbolo da matriz quebrasse, haveria problemas. Isso significava que haveria um buraco gigante nessa parte da formação de matriz. O que aconteceu? Suje juntou as sobrancelhas. Era possível que houvesse algum problema com a gaiola real. Se alguma turbulência espacial violenta explodisse na gaiola real, então não seria surpreendente se afetasse essa formação de matriz de bloqueio espacial. Suje sacudiu a cabeça. Ele levantou a cabeça, prestes a desenhar outro símbolo para substituir o quebrado, mas quando estava prestes a terminar, sons repentinos soaram no ar. Peng. 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 3 símbolos da matriz quebraram continuamente. Suje ficou ali parado, perplexo. Parece que essa turbulência espacial violenta não era pequena. Ele estava prestes a redesenhar os símbolos quebrados da matriz, quando de repente. Peng. 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 O som era como gotas de chuva batendo em um balde. Os símbolos da formação de matriz começaram a explodir um após o outro. Logo, toda essa seção de símbolos da matriz entraria em colapso total. Maldição. Suje amaldiçoou. Ele passou a maior parte do dia elaborando este grupo de símbolos da matriz. Ele deveria redesenhá-lo. Isso exigia mais materiais, além de uma enorme quantidade de energia. Quando ele estava ficando irritado com este assunto, ele ouviu uma série de explosões. Perto dali, uma segunda seção de símbolos da matriz também estava sendo destruída. Então, enquanto o som das explosões ainda permanecia no ar, em apenas alguns instantes de tempo, toda a grande formação de matriz de Suje se quebrou completamente. O poder do espaço que foi selado logo voltou ao normal. Toda a matriz de bloqueio espacial falhou. Suje fez uma pausa. A grande matriz falhou. Que diabos? Isso foi realmente causado por fluxos espaciais caóticos. Suje não sabia por quê, mas uma sensação gelada o encheu. Das solas dos seus pés às suas coxas até a cintura e diretamente em seu espírito, ele sentiu um arrepio terrível e inexplicável. Tinha sido pouco mais de 4 meses. Mesmo se a grande matriz tenha falhado, aquele Lin Ming ainda deveria ter morrido. Suje estava assustado. Ele hesitou por um momento sobre se deveria relatar imediatamente o caso ao Lorde Superior Eian, quando um súbito portal de luz azul resplandecente brilhou dentro do espaço vazio. Portão de transmissão. Naquele momento, gotas de suor escorreram pela testa de Suje e... Poderia ser. Acalme-se, ele pode não ser capaz de lidar comigo. Quando Suje pensou isso, ele se virou para fugir. Ele queria fugir da área de prática especial e informar o Lorde Superior Eian desta louca mudança de eventos. Mas neste momento, ele sentiu que sua velocidade havia diminuído em uma quantidade infinita. Ele estava obviamente correndo para frente com desespero total, mas ele nem conseguiu dar um pequeno passo para frente. Essa sensação estranha horrorizou Suje e... Isto é... Suje sentiu seus joelhos enfraquecerem. Ele se sentia como um mortal em pé na frente da gaiola de um tigre, e agora, aquela gaiola tinha sido aberta. Desgraçado! Os olhos de Suje ficaram vermelhos. Ele se virou e de repente acenou com os braços. Um disco de matriz saiu dele, indo direto para a porta brilhante luz. No entanto, antes que o disco matriz pudesse chegar perto, houve um caixa, quando o disco de matriz foi quebrado, transformando-se em pó. Logo depois, uma luz de lança radiante saiu da porta da luz, avançando direto para Suje. Suje rugiu e extraiu uma espada afiada de seu anel espacial, querendo cortar a luz da lança ao meio. Mas, ele foi muito lento. Ele havia caído em um redemoinho espacial. Era impossível que ele se libertasse. Naquele instante, Suje caiu em desespero.
Ele tinha acabado de levantar a espada em sua mão quando a luz da lança o alcançou, atirando diretamente entre suas sobrancelhas. Na frente dos olhos horrorizados de Suje, a luz da lança perfurou facilmente sua verdadeira essência protetora. Passou por entre as sobrancelhas, esmagando seu mar espiritual e esmagando seu cérebro antes de sair pelo outro lado, levando consigo uma chuva de sangue e fluidos cerebrais quando bateu diretamente contra a formação de matriz da barreira de luz. Sheila. A barreira de luz foi quase partida ao meio. Os olhos de Suje estavam vidrados, ficando completamente vazios. Nos últimos momentos de sua vida, ele havia visto um jovem vestindo roupas azuis rasgadas com cabelos compridos pendurados até a cintura, saindo do portão de transmissão. Seus olhos eram tão afiados quanto o trovão dos mais altos céus. Sua aura era tão arrepiante quanto as 9 camadas silenciosas do abismo sem fim. Vendo este jovem, a alma de Suje congelou, como se ele fosse um mortal deitado nu em uma tempestade de neve, sentindo nada além de um frio congelante. Este também foi o último pensamento de Suje e... a gaiola real finalmente abriu. Deve ser hora de esse pai ir. Olhe e veja como é impressionante o poder deste pai invencível. Eu vou ficar lá entre 20 e 30 dias em um único fôlego. Fora da formação da barreira de luz, os 4 artistas marciais, demônios gigantes e diabretes estavam alegremente falando sobre os eventos passados de Lin Ming e a gaiola real, tirando sarro dos humanos da torre polaris divisória dos céus como se não passassem de palhaços sem valor. Eles não sabiam o que estava acontecendo na formação de matriz. Essa formação de matriz de barreira de luz foi propositalmente organizada para isolar os sentidos dos outros, de modo que eles não pudessem ver ou ouvir o que estava acontecendo lá dentro. Naturalmente, um Lorde Superior da Torre Polaris Divisória de Céus não gostaria que soubessem que ele estava deliberadamente matando os excepcionais jovens heróis. Agora, quando esses 4 artistas marciais, demônios gigantes e diabretes viram um grande pedaço da barreira de luz ser rasgada, eles pensaram que a gaiola real estava finalmente sendo aberta para uso novamente. Finalmente acabou. Porra, esperamos tanto tempo. Que má sorte. A gaiola real só pode ser usada uma vez na vida. Uma pessoa média só pode ficar lá por vários dias, e mesmo aquele anormal do Feng Shen só durou 28 dias antes de ser expulso. Mas aquele idiota do Lin Ming realmente morreu assim que estava lá. Eu não me importo se ele morreu, mas na verdade nos atrasou por tanto tempo, porra, eu nunca vi alguém tão idiota antes. É realmente uma obra de arte o quão estúpido ele era. Um artista marcial diabrete amaldiçoou em voz alta. Outro artista marcial sorriu e riu, ele foi realmente estúpido ao extremo. Mas, pelo menos, ele também nos deu muita diversão. Enquanto ele falava até aqui, suas próximas palavras ficaram presas em sua garganta. Ele olhava entorpecido para a barreira de luz rasgada na frente dele. Primeiro, seu rosto se contorceu como se tivesse visto um fantasma. Então, surpresa, descrença, confusão, medo, todas essas emoções brilharam em seu rosto. Ele ficou olhando inexpressivo enquanto um jovem de roupas azuis rasgadas e cabelo comprido até a cintura saía da formação de matriz da barreira de luz rasgada, dando um passo calmo de cada vez. A barreira de luz rasgada foi empurrada para o lado por ele tão facilmente como se fosse uma teia de aranha. A expressão do artista marcial diabrete foi torcida instantaneamente. Lin Ming. Em um instante, todos os 4 artistas marciais ficaram estupefatos, assustados no mesmo lugar como se todos fossem estátuas. Como isso é possível? Quase 4 meses. 108 dias. E Lin Ming ainda estava vivo. Céus! O imperador da guerra Baiyun havia permanecido na gaiola real por 60 dias, e esse já era o recorde dos últimos milhares de anos. Como alguém poderia ficar por mais de 100 dias?
Enquanto Lin Ming olhava para esses 4 artistas marciais, ele casualmente estendeu a mão. No topo de sua palma, selos sugadores de sangue dançaram descontroladamente no ar. Marés de intenção assassina jorraram imprudentemente. O que você quer fazer? O artista marcial diabrete que falou estava nervoso. Não tenha medo. Esta é uma área que proíbe luta. Ele não se atreveria a fazer nada para nós aqui. O demônio gigante que parecia ser o líder do grupo disse. De acordo com as regras da Torre Polaris Divisória de Céus, a luta era proibida dentro da área de prática especial. A violação desta regra traria a equipe de execução para matá-lo. Lin Ming não falou. Ao se aproximar com um passo de cada vez, sua intenção marcial do demônio celestial, Azura se espalhou inconscientemente. Intenção marcial do demônio celestial, Azura. Seu aspecto mais poderoso estava na pressão de seu campo de força. Os 4 artistas marciais sentiram como se uma cadeia de montanhas tivesse caído sobre eles. Toda a verdadeira essência em seus corpos foi subitamente sufocada. O que você está fazendo? Se você fizer alguma coisa para nós, então os lordes superiores irão sentenciar você à morte. As palavras do artista marcial demônio gigante eram corajosas, mas ele estava realmente perto de desmaiar em seu coração. Lorde superior. Os lábios de Lin Ming se curvaram. Nesse sorriso, havia um sabor um tanto feroz e perverso. Você está desafiando os lordes superiores, você. O artista marcial falou até aqui quando um súbito zoom encheu o ar. Uma luz sangrenta brilhou, selos sugadores de sangue sendo atirados para fora. O que? O grito atordoado do demônio gigante parou em sua garganta. Ele sentiu-se atordoado e, em seguida, viu o chão cada vez mais próximo, enquanto seu corpo caía. Sua cabeça era como uma bola de borracha quando rolava no chão.